Tudo bem? Hoje nós vamos fazer as atividades complementares da apostila. Então vamos lá. Nós vamos fazer a partir dessa parte das contas de adição. Na aula passada, nós paramos aqui na reescrita da cantiga popular. Então nós vamos iniciar a partir daqui. Arme e resolva. Aqui, você tem que somar 56 mais 11, colocando dezena no lugar da dezena, unidade no lugar da unidade. Quem é o 56? O 56, ele é 5 dezenas e 6 unidades. O 11 é uma dezena e uma unidade. E eu somo as unidades e depois as dezenas. 6 mais 1, 7. 5 mais 1, 6. Qual foi o resultado? 67. E assim por diante, você vai realizando essas somas. Aqui, pelo que eu vi, todos os números, o resultado da unidade vai dar menos que 9. Então, nesse caso, não vai precisar subir o 1 para a dezena para estar somando, né? Então, essa é uma adição direta, sem reserva. Então, eu dei um exemplo e assim você vai fazendo as outras continhas. Eu vou passar, mas você pode pausar o vídeo para terminar essa atividade para depois ir para a outra, tá bom? Esta outra já temos agora a centena e também vamos ter que colocar a reserva. Então, aqui, unidade, dezena, centena. Sempre vamos começar fazendo a conta pela unidade. 5 mais 9 dá 14. Esse 1 da dezena do 14 eu subo aqui na dezena. 1 mais 8, 9. 9 mais 4, 13. Muito bem. Então, eu coloco 3 aqui e subo o número 1 aqui na centena. E agora eu somo a centena. 1 mais 2 igual a 3, 3 mais 3 igual a 6. Então, qual é o número? 634. Tudo bem? E assim por diante você vai fazendo essa continha. Você pode parar o vídeo, terminar a atividade para continuar. Agora aqui nós vamos completar o texto com a letra T e com a letra D. Então, eu vou ler o texto, vou dar alguns exemplos e depois você continua sozinho, tá bom? Então, vamos lá. Atlântida. A história de Atlântida começa no início dos tempos, quando Zeus, o deus dos deuses, dividiu o mundo entre os imortais e cada um ganhou uma porção de terra. Poseidon recebeu uma ilha e escolheu uma mortal chamada Cito para ser sua rainha. Juntos passaram a comandar seus domínios. Então, olha só, nós usamos a letrinha T e usamos a letrinha D. Temos que pronunciar corretamente para não se confundir. Olha quantas letrinhas nós colocamos. Agora eu vou ler e fica com você para preencher. Por muito tempo, o reino de Atlântida foi um ambiente muito próspero
e em perfeita harmonia. Todos os reis governavam com justiça e sabedoria. Infelizmente, alguns reis começaram a ter muitas ambições. Vendo isso, o grande Zeus discutiu com Poseidon, que agitou o mar, causando um maremoto, e uma onda terrível cobriu a Atlântida para sempre. Então, você precisa completar ou com a letrinha T ou com a letrinha D. E entender a diferença do som das duas letras. Pode parar o vídeo para você terminar. Próxima atividade. Agora a gente vai aprender um pouquinho as palavras no singular. Quando nós falamos das palavras do singular, nós falamos quando estamos falando de uma única coisa, né? Um único objeto, uma única coisa. Então, por exemplo, roupas. A palavra roupas está escrita no plural. Como que ela vai ficar no singular quando eu falar de uma roupa só? Vai ficar... Acabei já falando a resposta, né? Roupa. Barris no singular vai ficar barril. Anões no singular vai ficar anão. 4 melhores vai ficar melhor. E assim por diante, você vai completando a sua cruzadinha, colocando as palavras no singular. Pastéis vai ficar pastel. Então, olha só como é fácil, tá bom? Então, agora é com você. Agora, aqui nessa atividade, nós vamos também armar e resolver a continha. Aqui já vamos usar o número com centena. Então, vamos fazer esse aqui, ó, 492 mais 89. Quem é o 492? Ele é 4 centenas, 9 dezenas e 2 unidades. E o 89 é 9 unidades e 8 dezenas. Agora a gente soma. 2 mais 9 igual a 11. Então, eu coloco 1 da unidade e subo a dezena para somar com a dezena. 1 mais 9 igual a 10. 10 mais 8, 18. Eu coloco 8, subo 1 para somar com a centena. 1 mais 4 igual a 5. Então, vai ficar 581. Agora, a próxima é de matemática. Também a gente vai fazer subtração. Então, aqui tem umas que dá para fazer de cabeça. 48 menos 2. Se eu voltar 2 casinhas para trás do 48, 47, 46. Então, é fácil, né? Agora, 52 menos 46. Aí, agora já é diferente. Então, é melhor eu usar unidade e dezena. 2 menos 6. Dá para tirar 6 de 2? Não. Então, eu tenho que emprestar da dezena. 5 menos 1 vai ficar 4. E aqui vai ficar 1 com 2, que é 12.
Então, vai ser 12 menos 6. Igual a 6, né? Que é a metade. E 4 menos 4 vai ficar 0. Então, aqui o resultado ficou 6. Muito bem. Agora, continuando, 96 menos 28. 96 menos 28. A mesma coisa. Não dá para tirar 8 de 6, porque 8 é maior. Então, eu vou fazer unidade e dezena e, se preciso, vou emprestar. Como não dá para tirar, eu vou emprestar a 1 da dezena do 9. Então, 9 menos 1 é igual a 8. Aqui é o 1 que eu emprestei, mais o 6. 16 menos 8. 16 menos 8 fica 8, porque 8 é a metade de 16, né? E 8 menos 2 vai ficar 6, 68. E assim por diante você vai fazendo a continha. Quando não der o número aqui da unidade for maior que o número de cima, tem que emprestar da dezena, tá bom? E por que que aqui fica 16 e não 1 mais 6, 7? Porque esse 1 que a gente emprestou, ele é dezena. E esse 6 que tá aqui, ele é unidade. Então, por isso que a gente faz assim, por isso que fica 16, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui a parte da atividade do plural. Aquela atividade a gente tinha feito no singular, agora a gente vai fazer no plural. Número 1, cantil. Como que vai ficar no plural esta palavra? Cantis. Número 2, pão. Como que vai ficar no plural? Pães. Agora a 3, colher. Como vai ficar no plural? Colheres. E assim por diante você vai fazendo, tá bom? Agora nós vamos separar as sílabas. Então, aqui, ó, gravata. Então, são 3 sílabas. Tá. Grande. Tem aqui a primeira sílaba que é grande, né? Que é gran. E a segunda, de. Vinagre. 3 sílabas. E aqui embaixo, depois você copia a palavra inteira. Quem já sabe, pode já começar a escrever de letra cursiva. Tá vendo que escrever de letra cursiva é mais rápido? Aqui, ó, grampo. Tá vendo? Então, vamos lá. Próxima página. Se você pausa, termina a atividade e depois continua o vídeo. Esse aqui é para o pessoal de alfabetização, daí nem todo mundo recebeu. Agora, mais uma continha de menos para a gente ficar, ó, craque, né? Então, vamos lá. 31 menos 21. Essa tá fácil. 1 menos 1, 0.
3 menos 2, 1, deu 10. Então, aqui, acredito que, deixa eu ver se vai ter alguma de emprestar. Ó, essa aqui é de emprestar, ou não, esta não, desculpa. Acredito que não vai ter nenhuma de emprestar nessa atividade. Ó, isso mesmo. Então, aqui não tem nenhuma que você precise emprestar para conseguir fazer subtração. Então, você consegue fazer direto unidade dezena sem precisar emprestar. Então, vamos lá. Faz umas continhas bem legais. E aqui, ó, a explicaçãozinha, né, de quando eu preciso emprestar. Então, olha só, 3 é menor que 7. Então, eu não consigo, né, fazer essa conta. Eu preciso passar para o segundo passo, que é pegar um emprestado da dezena. Então, aqui a dezena, que era 6, menos 1 vai ficar 5. Por que menos 1? Porque eu emprestei o 1 lá para a unidade, para ficar do lado do 3. Só que esse 1 continua sendo dezena. Por isso que fica aqui, no caso, o número 13. E daí vai ficar 13 menos 7. Né? Quanto que é 13 menos 7? 6. Isso. E 5 menos 2, que vai dar 3. Então, vocês entenderam o porquê que precisamos emprestar? Olha só, aqui, como eu emprestei da dezena, se eu emprestei, não tem como continuar sendo 6, porque vai ser o 6 menos 1, vai ficar 5. E aqui, como esse 1 pertence à dezena, vai ser dezena, e o 3 que ficou aqui é a unidade. Aí sim eu faço a continha. Quando é centena, dezena, unidade, a mesma coisa. Quando o número de baixo é maior do que o de cima, no caso aqui da unidade, não estou falando do número todo. O número inteiro, sim. Ó, o 357 é maior, sim, do que o 139. Isso é fato. Na continha de subtração, o número todo, né, 357 é maior, então eu coloco 357 em cima. Só que eu tô dizendo aqui na unidade. Se o número de baixo for maior do que o de cima, eu tenho que fazer o empréstimo da dezena. E aqui, se for menor, eu tenho que fazer da centena. Como eu emprestei, aqui vai ficar 4, porque vai ser 5 menos 1. Então, eu já corto 5 para saber que não é mais 5, agora é 4. E esse 1 que eu emprestei, ele continua sendo dezena. Então, é 1 e o 7, que é 17. Aí sim eu faço a continha. 17 menos 9 igual a 8. 4, aí depois eu vou para a dezena. 4 menos 3 igual a 1. A centena eu não precisei emprestar, porque aqui deu para fazer a conta. E 3 menos 1 igual a 2. Então, 218. Então, vocês não confundam que quando a professora fala que na continha a gente monta a continha com o número todo que é maior em cima e o menor embaixo. Só que às vezes na unidade, quando a gente for fazer específico a conta da unidade, o número que está embaixo é maior. Não quer dizer que é para você trocar, não é para trocar só o número da unidade. Você tem que fazer esse empréstimo aqui, tá bom? Deixa eu passar
para... Ó, vamos passar por essa atividade aqui de continha, primeiro de subtração, e depois a gente volta lá naquela outra questão. Então, vamos lá. Aqui a gente vai colocar, então, 21 menos 8. O 2 dezenas e uma unidade menos 8. Então, olha só. O número maior inteiro vai em cima e o número menor inteiro vai embaixo, porque não tem como fazer o contrário, certo? Só que aqui na unidade não dá para tirar 8 de 1, então eu empresto da dezena. Aqui vai ficar 1 e aqui eu emprestei 1 para cá, que 1 e 1 é 11. Uma dezena em uma unidade, 11. E daí eu vou fazer 11 tira 8, vai ficar 3. E 1 menos nada é o 1 mesmo. E assim por diante, você vai fazendo essa continha de menos, tá? Então, presta atenção que nessa continha, a maioria você vai ter que emprestar da dezena, tá? Porque o número da unidade é maior do que o número de cima, certo? Agora, vamos voltar lá naquela parte que a gente parou, aqui dos sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, então, olha só. Ponto final indica que a frase terminou. Ponto de interrogação indica que se está fazendo uma pergunta. Ponto de exclamação indica admiração, alegria, surpresa e espanto. 2 pontos indica que alguém vai falar, então pausa com os 2 pontos e logo depois na linha de baixo ou na mesma linha vem o travessão. Travessão indica que alguém está falando. 3 pontinhos, que é o reticências, indica suspensão do pensamento, dúvida ou que frase foi interrompida. Vírgula indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões ou palavras. Ponto e vírgula indica uma pausa maior que a vírgula. Parênteses são usados para separar palavras ou expressões na frase, para chamar atenção ou dar uma explicação. Então, olha só que legal. Os principais pontos que você tem que aprender, logicamente que são todos, mas os principais é o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os 2 pontos e o travessão, tá? Ah, e a vírgula também, que é a pausa da leitura e também separa expressões e palavras. Então, vamos completar então esse textinho. Pontue o texto usando ponto de interrogação, 2 pontos, ponto de exclamação, vírgula, ponto final e travessão, certo? Então, vamos lá. Lúcia, Joana e Esther. Então, aqui eu tenho que separar Lúcia de Joana. Então, eu vou usar uma vírgula. Conversavam em voz alta na rua. Ponto. Chegou a Aline e perguntou. Então, 2 pontos, porque a Aline vai falar. Travessão. Por que vocês estão brigando? É uma pergunta, então ponto de interrogação. Quem lhe disse que estamos brigando? Então, aqui, ó, o travessão, porque é a menina que tá falando. Quem lhe disse que estamos brigando? Então, mais ou menos uma pergunta, né? Quem lhe disse que estamos brigando? Um questionamento. Estamos simplesmente conversando em voz alta. Ponto. A fala da menina, a resposta. Puxa, vírgula. Vocês não poderiam falar mais baixo? Então, talvez tenha aí uma entonação, né? Puxa, vocês não poderiam falar mais baixo? Ponto de exclamação.
Afinal, vírgula, quem passa por aqui, vírgula, assim como eu, vírgula, vai pensar que estão brigando. Ponto. Lúcia retrucou, 2 pontos. Obrigado pelo conselho, travessão, vírgula. Mas será que estamos falando tão alto assim? Ponto de exclamação. Será que estamos falando tão alto assim? Ela exclamou. Joana respondeu, 2 pontos. Travessão. Penso que não, vírgula. Acho mesmo é que a Aline está com problema de audição. Ponto final. Então, olha só como é importante a pontuação do texto para deixar ele mais organizado e uma leitura mais bonita. Então, os pontos, eles não são de enfeites. Todos eles têm um significado e sua importância no texto. Que indica a fala do personagem, que indica a pergunta, que indica a exclamação, a pausa na leitura. Então, todos esses pontos são muito importantes, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Amanhã a gente continua.